Hoje o Realidade em Pauta fala sobre o vício em jogos eletrônicos. As pesquisas relacionadas ao vício em videogames ainda são novas no Brasil e no mundo. O problema, que está em crescimento, tem atraído a atenção de psiquiatras, psicólogos e institutos na busca de tratamentos eficazes para esse tipo de comportamento. Apesar da Organização Mundial da Saúde ter alertado sobre o vício em jogos eletrônicos, o número de pessoas que apresenta esse problema, felizmente, ainda é baixo. De acordo com pesquisadores americanos e europeus, entre 1 e 5% dos que jogam desenvolvem um comportamento dependente. O maior número de casos se concentra nos países asiáticos, onde a incidência desse tipo de comportamento chega a 10%. No Brasil, ainda não existe uma estimativa de quantos jovens sejam viciados em games. O Instituto Delete, organização que ensina o uso consciente da tecnologia, criou uma lista de sentimentos e ações que também podem indicar perda de controle quando se usa algum recurso tecnológico, como o celular, por exemplo, mas pode se encaixar perfeitamente como quem joga bastante videogame. Entre os sentimentos citados pelo Instituto está a solidão, que é quando a pessoa usa da tecnologia para não se sentir só, a tristeza ou depressão quando não está conectada ao game, sentimento que desaparece quando está jogando, e a vivência em um mundo virtual, deixando de lado a realidade ao redor. Qual é a melhor forma de você tirar uma pessoa da frente da televisão? Parque. Dá um passeio, vai dar uma volta, vai na praça da cidade, vai comprar um sorvete, anda até a esquina na padaria. Você já está tirando a pessoa daquilo. Muitos países já adotam até mesmo medidas mais sérias para combater o vício em jogos eletrônicos. Na Coreia do Sul, o governo criou uma lei para proibir o uso de games por pessoas menores de 18 anos entre a meia-noite e 6 da manhã. No Japão, os jogadores são advertidos caso passem mais do que uma certa quantidade de horas por mês jogando videogame. Já na China, as autoridades estabeleceram um limite de quantidade de horas que uma criança pode jogar. Aqui no Brasil, não existe uma legislação que impede esse uso exagerado de videogame. E os psicólogos entendem que os pais têm um papel importante para frear esse comportamento dos filhos. A criança chega em casa, senta, bota o fone, às vezes nem chega em casa, sai da escola, já bota o fone de ouvido, já vai o caminho inteiro lá no celular, chega em casa, senta na frente da televisão a tarde inteira. Então, assim, é um vício que eu falo que é um vício construído. Os pais, nesse ponto, eu não vejo eles como vítimas, eu vejo como cúmplices, porque eu acho que você tem que, como eu falei, saber conversar. Primeiro de tudo, você é o pai. Você sabe o que é melhor para o seu filho. Você vê que ele está enclausurado no quarto ou na sala, seja onde for, a tarde inteira, não sai, não brinca. Alguma coisa está errada. A última versão da Classificação Internacional de Doenças foi finalizada em 1992 e a nova versão do guia vai ser publicada ainda em 2018. Ele traz códigos para as doenças, sinais ou sintomas e é usada por médicos e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença. O documento vai sugerir que comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. O guia também vai reforçar que esse período pode ser diminuído se os sintomas forem muito graves. Dependendo do grau de comprometimento que a pessoa tem, há necessidade de se trabalhar não só a psicoterapia, como também o psiquiatra com a parte medicamentosa. Porque por trás desse processo existe um processo químico que acontece no nosso cérebro. Então, a pessoa, quando ela está jogando, ela tem um neurotransmissor trabalhando no cérebro que se chama dopamina, que é responsável por essa sensação de realização, de prazer, de entusiasmo, de euforia de estar ali jogando. Então, em alguns casos, há necessidade de entrar com a medicação justamente para trabalhar nesse processo. A gente volta aqui no estúdio para continuar a conversa com Loren Almeida, psicóloga, que conversa com a gente a respeito desse assunto hoje. Loren, a nossa reportagem falou sobre os casos mais, eu diria, críticos e com necessidade até de tratamento com remédios, mas a gente, no começo do primeiro bloco, você já começou aqui falando sobre as origens para um possível distúrbio lá no futuro, né? Que é quando a criança pequenininha já é estimulada a não ter limites no uso dos eletrônicos.
e aí você recebe o pai e o agora adolescente com algum distúrbio já aparente. Como é que se trata isso agora? Porque a gente tem que, imagino, trabalhar em duas frentes, né? Exatamente. O trabalho tem que ser junto com a família, né? Então não adianta a gente trabalhar só com o adolescente, porque ele vem para o consultório uma vez por semana. Todo o tempo que ele fica em casa que vai ser o mais importante. Então o trabalho tem que ser de orientação também dos pais. A gente chama de orientação familiar. Então o adolescente vem, a gente vai entendendo qual é essa relação que ele tem com esse jogo, com esse tempo que ele fica online, digamos assim. Porque para cada adolescente tem um significado diferente. Então, alguns realmente gostam e ficam por gostar, alguns fogem da realidade, ou às vezes tem um problema em casa, meus pais brigam demais, então eu me fecho aqui eu me isolo. Ou tem uma dificuldade de interação por timidez, enfim, aí eu fico aqui me protegendo. Então, a gente precisa primeiro entender de onde vem e por que o adolescente passa tanto tempo na internet, no jogo, né? Fechado nesse mundo dele. E um segundo momento é conversar com esses pais, entender como é a dinâmica da casa, como é a rotina, né? O adolescente fica sozinho ou a criança fica com quem? Com o cuidador, com o babá? Fica o dia inteiro na escola, né? Como é a rotina, o dia a dia e como é a demanda da família. E quando chega em casa, por exemplo, as refeições são feitas à mesa? Porque muitas vezes os pais reclamam que o filho fica muito tempo na internet ou no jogo, mas eles jantam, almoçam, enfim, fazem as refeições em frente à televisão, com o celular na mão. Então, o exemplo também é muito importante. Como que o adulto lida com toda essa tecnologia e tudo mais. Então, é importante a gente entender essa dinâmica da casa para poder orientar. E sempre, o primeiro passo é colocar horários, né? O adolescente, ele tem que ter horários. A gente tem que definir junto com esse adolescente os horários. O ideal também é que não seja imposto, aquela coisa que você vira inimigo do seu filho, porque briga, e meu pai é chato, minha mãe não me deixa. Então é importante essa comunicação, essa conversa, o diálogo. Agora, né? como é que você vai estabelecer um horário, mas sem impor? Então, eu acho que o primeiro passo é o diálogo, entender também com ele por que ele fica tanto tempo, tentar se aproximar do adolescente, porque às vezes na adolescência é natural um distanciamento dos pais, é muito comum. Então assim, o filho começa a ter vergonha, a mãe não me beija em público, não segura na minha mão, essa fase. Então é importante esse diálogo de você respeitar algumas questões do adolescente, que é uma fase que ele está passando, e trabalhar esse diálogo e colocar alguns limites. Em alguns momentos, sim, você vai ter que impor, não vai ter como não impor, mas tem que ter diálogo mesmo assim. Eu acho que eu tenho que justificar aquilo. Eu não posso simplesmente falar assim, é assim porque eu quero e acabou, porque eu estou mandando, eu sou sua mãe. Né? Então, assim, olha, o quanto isso é importante, o quanto isso pode ser trabalhado no consultório, então o psicólogo vai reforçar aquela importância com os pais e com esse adolescente. Então, fazer uma rede de apoio para poder dar uma base emocional para esse adolescente, porque muitas vezes existe uma questão emocional muito forte envolvida. Então, a gente precisa ir trabalhando isso aos poucos. Então, vamos colocar um horário para dormir, né? Um horário para estudar, e a gente tem que ir trabalhando isso aos poucos. Também tem que ser muito gradativo. Durante muito tempo, eu deixo o adolescente ficar quantas horas ele quiser na internet. De repente, a psicóloga falou que não pode, então, a partir de agora, de um dia para o outro. Então, isso também é muito traumático para o adolescente, gera, né, uma insatisfação que muitas vezes piora, né, piora o emocional. Então, a gente tem que ir conversando, ele tem que entender também a importância de se relacionar com pessoas, de ter uma vida social, de ter limites, o sono, a importância do sono, né? O quanto é importante ter um sono de qualidade, o quanto isso me traz de benefício. Então, a gente tem que fazer um trabalho gradativo com esse adolescente, com essa família, né? Aos pouquinhos eles vão diminuir um pouco aqui, aumenta ali, recompensa aqui. Então, a gente vai aos pouquinhos trabalhando essa questão dos limites e dos horários. Para que aí, assim, espera-se que com isso tudo não se chegue a um quadro crítico. E a gente está falando sobre games especificamente, mas a gente pode abordar isso aí com relação ao próprio uso dos smartphones, ao próprio tempo passado em redes sociais, tudo isso vale para a mesma coisa. Mesma coisa. Rede social, essa questão dos bate-papos, né? Então, muitas vezes eles conversam mais pelos aplicativos do que pessoalmente, né? Então, sai da escola, não conversou muito na escola e fica conversando pelos aplicativos em casa. Então, mas por que você não chama os seus amigos para vir aqui? Ah, não precisa. Então, eu evito esse contato pessoal, porque já está tudo muito prático, é tudo muito fácil, né? E eu não preciso olhar no olho, então, se eu tiver alguma vergonha, eu me protejo aqui.
Então, às vezes, isso facilita o adolescente, para o adolescente para que ele, né, evite alguns enfrentamentos, porque todo enfrentamento é difícil. Enfrentar uma dificuldade, enfrentar uma insegurança é muito difícil, né? Então, eu vou tentando me esquivar de alguma forma e me proteger e ficando numa zona de conforto. Todos nós temos as nossas zonas de conforto, né? Então, é difícil sair dela, mesmo para o adulto, quanto mais para o jovem, né? Claro. E aí, o que eu acho interessante de tudo isso, e quando você falou que o trabalho é em conjunto, é com a família, é que o benefício acaba sendo para todos, porque o pai e a mãe vão também se policiar, vão ver que, olha, também estão gastando tempo demais e precisam dar um exemplo saudável para essa criança, para esse adolescente. Então, o crescimento é mútuo, né? Mútuo. E o exemplo é super importante, né? Muito importante. Os pais muitas vezes almoçam, jantam com o celular na mão, na frente da TV, e querem que o filho não fique tanto tempo jogando, né? Então, muitas vezes eu não consigo me posicionar de uma forma adequada para que meu filho entenda que, olha, poxa, na hora da refeição, vamos todos sentar à mesa, vamos conversar, ter um momento, desligar a televisão, desligar a internet, não levar o celular, né? Não levar os joguinhos, para poder ter um momento familiar. Então, tudo isso também, desde pequenininho, se você vai criando esses hábitos, né? Eu crio hábitos saudáveis, então eu consigo trabalhar com essa criança os hábitos saudáveis para que tudo tenha seu momento, seu tempo, né? E muitas vezes, quando já se desenvolveu um hábito que não é tão bom, eu posso ir substituindo por coisas mais saudáveis, por momentos mais saudáveis. Lauren, muito obrigado pela sua colaboração com a gente aqui no Imagina. Realidade em Pauta. Foi ótimo. Eu que agradeço. E a você de casa também, muito obrigado pela companhia. Você pode sempre rever todos os materiais, as reportagens e entrevistas lá no nosso portal novotempo.com/jornalismo. A você uma ótima noite e até mais.